Foi detida uma funcionária do Ministério das Relações Exteriores de Angola por cobrar 35 mil kwanzas para validar documentos. Mais um escândalo em Angola ligado à corrupção, depois do Ministério das Finanças, depois do Instituto Nacional de Bolsas, agora é o Mirex. Vale também dizer que na arte internacional, o presidente Volodymyr Zelensky disse que apenas voltará a conversar com o presidente Donald Trump se for realmente uma conversa, uma reunião séria. E para terminar, vale dizer que na Guiné-Bissau o presidente Embalo Seseko ameaçou expulsar os enviados da CEDEAO que buscavam apaziguar, organizar o seu país, uma vez que a Guiné-Bissau está sem governo desde 2023, quando o presidente ou quando o primeiro-ministro decidiu dissolver o parlamento porque alegou um possível golpe naquele país. Fica aqui, meu irmão, se faz favor até o final do vídeo para não perder a análise de nenhum tópico. Façam like, porque o teu like é importantíssimo para o canal continue a crescer e claramente eu voltar aqui com mais motivação e continuar a gravar vídeos. Vale aqui dizer que tem aqui essa tela para poderes colocar aqui a marca da tua empresa, assim poder ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, mais de 1 milhão de pessoas por mês. O teu negócio tem de ser visto para aumentar as tuas vendas ou para pelo menos marcar o teu posicionamento. O meu contacto está aqui na descrição, esse é o meu Instagram, esse é o meu e-mail. Fala comigo para poderes colocar aqui a tua empresa e assim ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias e 1 milhão de pessoas todos os meses e claramente aumentar o teu posicionamento. O convite para fazeres parte da Cerebos Comunidade está no primeiro comentário. Clica ali que eu falarei contigo pessoalmente sobre a forma de pagamento e não só. Cerebos Comunidade é o melhor e o maior grupo de discussão, de debate sobre economia, desenvolvimento pessoal, geopolítica, da lusofonia. Por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês, venha juntar-te aos mais de 200 jovens que fazem parte da Cerebos Comunidade. Sem mais volta, vale dizer que depois dos casos da AGT e do Instituto Nacional de Bolsas, agora é a vez do Ministério das Relações Exteriores, onde uma senhora que dizem não ser funcionária daquele ministério, mas que tem contactos, foi encontrada com mais de 1 milhão de kwanzas e mais de $700 e documentos angolanos, mais passaportes congoleses. Os passaportes congoleses eram para aumentar o tempo de estadia, para atualizar o tempo de estadia desses cidadãos estrangeiros no país, e os documentos angolanos eram para serem carimbados. Ponto. Vale dizer que nos últimos tempos, já que a nível de comentários, cada vez mais há muita afluência no Ministério das Relações Exteriores e nos consulados, porque cada vez mais os angolanos vão buscando por outras vias, para outras zonas para viver. Porque há desemprego no país, há custo de vida alto no país e os angolanos precisam movimentarem-se, ok? Se há em outros países oportunidades de poderes conseguir trabalho e viver à vontade, por que não ir, ok? O mundo pertence-nos, o mundo é nosso. Razão pela qual, nessa mentalidade, muitos angolanos vão cada vez mais buscando por esse serviço. E claro, com o aumento da procura, acontecem esses casos de corrupção. Depois, mais a burocracia que existe nesse processo de carimbo, mais a fome, mais a cultura de roubo, a cultura de corrupção, lá onde aprendemos cada um como não está amarrado. Se há muita procura, há burocracia e eu estou aqui com todos os condimentos para poder carimbar os documentos na minha casa, porque eu não faço, ok? Portanto, a corrupção no nosso país é cultura, faz parte da cultura política. Herdamos e vamos cada vez mais alimentando essa cultura, ok? E isso claramente combate-se com a desburocratização, digitalização. Se todos os documentos já saíssem autenticados, ok? Por exemplo, eu vou tratar um assento de nascimento no Ministério da Justiça, ok? O Ministério da Justiça e eu, quando pedir o assento, já vou dizer que é para enviar para o estrangeiro. O Ministério da Justiça já me imprime esse documento com carimbo do Mirex. Muitas vezes nós vemos o governo a reconhecer documentos do governo. Um documento do Ministério da Justiça é reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Portanto, é aqui o Estado a nos cobrar 2 vezes mais. E ao fazer isso, não só nos prejudica a nós enquanto utentes, como também, claro, aumenta a burocracia, aumenta esses casos, claramente, de corrupção. O próprio governo vai também contribuindo para que os cidadãos que lá trabalham aproveitam-se dessa burocracia. A burocracia é um dos cancros da administração pública, porque é a burocracia que alimenta a corrupção e também alimenta a ineficiência. A senhora está apenas a aproveitar-se do ambiente, do cada um como está amarrado, que encontrou e, claro, não é ela própria que trabalha no Ministério do Interior, das Relações Exteriores. Segundo informações, a senhora é o braço de ferro, o testa de ferro
de alguém que lhe trabalha. O SIC está a investigar esse caso, a senhora está detida e esperemos que nos próximos tempos os grandes, né, os elefantes, sejam claramente apresentados, porque esta senhora aqui é apenas uma testa de ferro. Claro que se ela sai, pode amanhã se utilizar uma outra pessoa poder claramente continuar com o mesmo trabalho. Agora, em relação à documentação dos estrangeiros, aí, claro, é muito mais perigoso, porque é a soberania nacional que está em perigo, e também em relação aos documentos que são assinados, carimbados em sua casa, claramente demonstra uma completa desorganização a nível do Ministério. A solução é mesmo a digitalização, e porque é esse processo que poderá aqui reduzir a burocracia. E quando se fala de digitalização, é para que cada cidadão, lá onde quer que ele esteja, possa solicitar documentos, pagar documentos, imprimir documentos, ok? Os documentos já vêm com assinatura eletrônica, a validação já é eletrônica, ok? Portanto, vem com um código em que demonstra que, de facto, esse documento aqui é original. Enquanto continuarmos com os carimbos branco, carimbo a óleo, claramente esse processo de roubo aos angolanos duas vezes e claramente poderá continuar a acontecer. Eu vou dizer que este processo tira-nos dinheiro duas vezes, porque nós pagamos no Ministério da Justiça e também no Ministério das Relações Exteriores, e para piorar, o dinheiro não vai para o cofre do Estado, ok? Você paga no Ministério da Justiça, porque você tratou, por exemplo, o assento, paga no Ministério das Relações Exteriores, tudo pelos canais. Então, você paga duas vezes, mas o dinheiro nessas duas vezes não vai para os cofres do Estado. Logo, o governo prejudica-se cada vez mais ao alimentar a corrupção, a burocracia. Acima de tudo, não ganha nada, porque o dinheiro vai parar nos bolsos desses senhores que vão claramente aproveitando do ambiente administrativo que existe no país. Portanto, digitalizar a economia nacional devia ser muito mais da obrigação, do interesse dos ministérios, do governo, do que das pessoas, porque as pessoas sempre poderão pagar. Pela via janela, pela via porta, sempre poderão pagar. O Estado perde quando as pessoas pagam pela via janela, e claramente o dinheiro não cai para os cofres do Estado. Em relação aqui às declarações do presidente Zelensky ao dizer que poderá apenas encontrar-se com o presidente Trump se for uma conversa séria, penso eu, aqui se refere em relação à presença da mídia em conversas como estas, ok? Portanto, que estavam a discutir acordo, cessar-fogo frente à mídia. Um assunto tão sensível, um assunto tão estratégico, ok? É claro que, penso eu, né, caíram nessa conversa sem controlarem, né? Mas depois a coisa espoletou-se. Os senhores são líderes de Estados há muitos anos, conhecem os protocolos, conhecem os documentos, conhecem os requisitos e vão logo permitir que de facto a conversa escorregue sem controlarem que de facto estamos aqui a mídia e estamos aqui a avançar demais na conversa. E atenção que no final da conversa o presidente Trump disse que já demos um grande show para a mídia. Porquê? Percebeu que de facto tinham escorregado na conversa, que aquela conversa não seria para ser debatida naquele ambiente. E aqui ao dizeres, volto se a conversa for séria, está a dizer, volto se decidirem discutirmos o meu plano de paz com o vosso plano de paz e, claro, longe da mídia. Penso eu que o presidente Zelensky estará certo, porque os homens poderosos se irritam e não permitem que um outro líder lhe possa faltar respeito perante a mídia. J.D. Vance, Donald Trump, presidente Zelensky, estavam todos na defensiva naquela reunião. Por quê? Porque são os homens de poder, são dirigentes do país, estavam a defender interesses dos seus povos. O presidente Zelensky estava a defender interesses dos seus soldados no campo de batalha. Claramente tinha que mostrar postura e responder como respondeu. Razão pela qual penso que, até para que os dois, né, os intervenientes, não possam fugir da conversa, é sim importante que a conversa seja feita amanhã em zonas fechadas, alas fechadas, e depois, claramente, os jornalistas poderem saber do que aconteceu depois das conclusões. Ponto. Para terminar, o presidente embalou na Guiné-Bissau, ameaçou expulsar os enviados da CEDEAO que foram para esse país tentar aqui apaziguar a situação política que se vive nesse país. Vai dizer que Guiné-Bissau está em crise política desde 2023, quando o primeiro-ministro embalou, decidiu dissolver o parlamento. Depois do impasse entre a Guarda Nacional e as forças governamentais, já falamos aqui no último vídeo de que no Guiné-Bissau há um grande problema quando existem duas forças de segurança, onde uma força defende a oposição, outra força defende o governo, uma força depende do ministro do Interior, outra força depende do Presidente da República. Portanto, é uma condição, é uma situação do país que já permite a criação e surgimento de conflitos. Em Guiné-Bissau, o primeiro-ministro decidiu dissolver o parlamento porque considerou haver uma ameaça de golpe de Estado fracassado quando as duas forças de segurança entraram em conflito, em briga. Portanto, o primeiro-ministro
tendo presente no seu país observadores da CEDEAO, viaja para a Rússia, esteve com o presidente Putin o recebeu com os bons braços, disse que apoia a sua candidatura, apoia-o na presidência e que deve continuar como presidente da Guiné-Bissau. Portanto, o presidente russo vai cada vez mais apoiando presidentes africanos que vão sendo isolados, encostados pelos países africanos. Ok? Por que razão? Se eu não te apoiar, alguém te vai apoiar. Países da região do Sahel estão a ser apoiados pela Rússia. Okay? Não vai demorar para o Ruanda também ser apoiado pela Rússia, agora que o Ruanda está a ser sancionado pela Bélgica, pelo Reino Unido, pelos americanos. Não vai demorar para o Ruanda ser apoiado pela Rússia. A Rússia tem os seus interesses próprios. Já que vocês, sejam lá vocês bons ou maus para o vosso povo, mas se vocês estão a abandonar e eu tenho interesse também de penetrar em África e a minha oportunidade eu vou penetrar, vou vos ocupar, ok? Portanto, a Rússia não quer saber, nem a China não querem saber se de facto esses líderes são bons ou maus para os seus povos. Desde que haja oportunidade de negócio e de penetração em África, a Rússia estará ali disposta. Não só a Rússia, como também acontece com a América, com qualquer outra potência que quer estar presente num outro país, ok? Se não vos estão a apoiar aqueles, eu vos vou apoiar porque tenho interesses meus no vosso país. Como disse nos outros vídeos, parece que os líderes europeus e asiáticos amam mais os seus cidadãos do que os nossos, porque eles vão para lá para poderem buscar recursos naturais, para alimentar as suas próprias economias, sim, claro, criar emprego, reduzir a marginalidade, aumentarem ou reduzirem a imigração e aumentar cada vez mais a imigração. Quanto mais imigrantes tiver no teu país, mais força de trabalho barata você tem. Quanto mais imigrantes o teu país tem, imigrantes que saem, mais você perde quadros no teu país. Razão pela qual os países mais pobres são aqueles em que sai mais pessoas, onde há mais imigração. Os países mais ricos são aqueles em que entram mais pessoas, há mais imigração, há muito mais entrada de cérebros bons e, claro, de mão de obra barata, como está a acontecer agora em Portugal, na América e não só. Ponto. Agora, cá entre nós, sejamos sinceros, o presidente Embalo só ameaçou expulsar os membros da CEDEAO porque conhece e reconhece a pequenez, a fraqueza desta organização. Portanto, em África, infelizmente, não existem organizações muito fortes, muito pesadas, capazes de sancionar um país, deixar um país sem pernas nem braços, razão pela qual os presidentes tratam as organizações como a CEDEAO, a União Africana, a SADC e não só, como tratam. Por sabem muito bem que eu posso tratá-los mal, não tem como me sancionar, porque são instituições claramente muito fracas. E é nisso também que os líderes rotativos dessas organizações devem trabalhar, de forma a poderem tornar cada vez mais essas organizações sérias, não só sérias, como também criar uma certa dependência dos países nessa organização, para que os países africanos também sejam mesmo punidos, sancionados por essas organizações. Também é assim que se organiza claramente o continente, havendo instituições fortes, ok? Porque sem instituições fortes, claramente continuaremos a ver países africanos desavindo e sem ninguém sancionar, sem ninguém punir e continuaremos a ver até o mais vergonhoso países europeus a continuar a sancionar a África, porque a África não se consegue sancionar, porque tem apenas instituições muito fracas. Meu irmão, qual é a tua opinião em relação ao apoio do presidente Vladimir Putin ao presidente Embalo da Guiné-Bissau? Qual é a tua opinião em relação às declarações do presidente Zelensky ao dizer que só voltará se a reunião for séria? E também qual é a tua opinião em relação ao escândalo do Ministério das Relações Exteriores de Angola? Faz o like, porque lá estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe como sempre. Amém.